Olá, meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, Gustavo, tudo bem? Oi. Tudo bem? Que Obrigada você... pelo convite. Imagina, cara, o convite, eu faço questão de conversar com vocês. Eu até falei, né? Tô tentando conversar com vocês há muito tempo pra gente fazer um case da Vero. É muito importante para fazer um case de vocês. E para quem não conhece, então a Vero é uma empresa, né, que acho até melhor vocês se apresentarem, né, apresentar quem é a Rocio, quem é a Monique, explicar um pouquinho o que que é a Vero, o que que vocês fazem, para a gente começar a falar um pouco mais do case de vocês. Tá Bom, bom, bom. eu vou começar um oi aí, depois Começa você você, tem a vez com isso, a amor. Vera. Com a Vera. Bom, muito prazer, eu sou a Monique, sou coordenadora de treinamento aqui na Vero. Fazem 2 anos e meio que eu tô aqui. Você vai falar um pouquinho, a Vera é uma empresa super recente, a gente veio mais para estruturar a área mesmo. E já fazem 10 anos que eu tô nessa área de T&D, vim mais da área do varejo, então a área de telecom também é uma área relativamente nova para mim. Legal. Bom, eu sou Rocio, tô na Vero aí já vão fazer quase 3 anos, no final das contas. A empresa é uma empresa jovem, como o Amor falou. A gente tem mais ou menos uns 3 anos e meio, estamos indo para quase 4 anos, daqui a pouquinho também. Também sempre trabalhei com treinamento, desenvolvimento organizacional, passei por algumas outras caixinhas dentro da área de recursos humanos, mas tenho quase 20 anos aí de experiência, que denuncia um pouquinho a idade, né? Mas Caramba! tenho bastante tempo aí já no mundo corporativo de RH. Mas começou trabalhando com 5 anos de idade ou Rocio? Quase isso. Não, mas comecei jovem, comecei na faculdade, né? É, legal, legal. Então, assim, me conta um pouquinho, gente. Quantos colaboradores vocês têm na empresa? Como é que é o perfil desses colaboradores? E, principalmente, né? Como é que eram feitos os treinamentos antes de vocês terem uma plataforma digital de capacitação? Tá bom. Bom, a Vero aí, muito na linha do que eu falei, é uma empresa super jovem, né? Ela começou com a aquisição de 8 empresas aí focada em Minas Gerais. Então foi mais ou menos quando eu cheguei aqui, a Vero tinha aproximadamente aí 800 colaboradores. Né? Ao longo desses quase 3 anos que eu vou fazer, a gente cresceu muito rapidamente, aí né, a pandemia só acelerou esse crescimento. Hoje a gente está com 2.700 colaboradores, né? E a gente vem crescendo, tanto um crescimento orgânico, por um crescimento também de aquisição de outras empresas, tá? Então a gente começou lá com 8 empresas, hoje a gente é a fusão de 17 empresas, né? Caramba, Mas todas as outras contratações que a gente foi fazendo aí ao longo do caminho. É uma empresa que trabalha, né, no ramo de telecom, então o nosso principal negócio é a internet. A gente trabalha com produtos e serviços aí agregados, né? Aí a gente está falando de SBA, que são canais de televisão, um pouco do que a gente, né, assiste aí na televisão. E basicamente o nosso público interno aqui, a gente está falando hoje que quase que 65% do nosso público desses 2.700 colaboradores ficam na rua, né? A gente está falando de vendedores, instaladores, né? São os técnicos que vão na casa dos nossos clientes. E a gente tem um público grande também de atendimento, né? E suporte, a gente está falando de call center. Então, quando a gente começou a pensar, eu vim também, assim, a Monique entrou logo na minha sequência, né, para estruturar a área de desenvolvimento organizacional. O nosso maior desafio ali no começo era, de fato, como é que a gente vai dar treinamento, ofertar treinamentos, tendo em vista a dispersão geográfica que a gente tinha e o desafio que tinha pela frente, que a gente já sabia, né, de futuras aquisições. Como é que a gente poderia chegar ali na ponta tendo essa dispersão? Então, né, obviamente, ainda mais com pandemia, como é que a gente ia fazer isso? Né? Tinha esse desafio muito grande, principalmente falando de treinamento técnico, né? Que depois a Monique vai explicar um pouquinho mais aqui na frente, mas onde a gente fala de padronização, né? Tem assuntos que são muito delicados aí para serem tratados, e aí né, o EAD faria toda a diferença nesse processo, principalmente de desenvolvimento de universidade corporativa.
Legal. E como é que vocês faziam antes, assim, para capacitar essa galera toda Deve ser um desafio muito grande, né? Então, não tinha muito Não tinha. antes, né? Não tinha Entendi. muito antes. Tinha um pouco do que as outras empresas que a gente foi adquirindo faziam, né? Que aí era muito mais um modelo on the job ali, né? No dia a Aham. dia, né? Um supervisor passando o conhecimento dele para um técnico. Tinham alguns modelos de aula online quando a gente chegou, mas era o que a gente chamava de aulão aqui, então a gente fechava uma live para falar sobre algum assunto, mas nada muito personalizado e específico. Entendi, entendi. Então, desafios que vocês estavam buscando resolver, então, era conseguir padronizar treinamento, que atingisse pessoas espalhadas pelo Brasil de diversas áreas diferentes, né? Uhum. Que hoje vocês estavam fazendo muito de forma orgânica e às vezes era muito on the job mesmo, né? Uma pessoa passava para outra, né? Não, E, entendi. e o desafio até de criar uma trilha, né? A gente não tinha nada, Ah, basicamente a claro. área nasceu do zero, então a gente precisava desenvolver aí uma trilha de treinamento por negócio aqui dentro. Legal. E me conta, né? Como é que foi o processo de decisão e escolha de uma solução, assim? Quais os principais pontos que vocês levaram em consideração quando optaram, no caso, pela Kips, né, mas poderia ser outro fornecedor, enfim. Uhum. Não, a Mo foi muito parceira nesse processo aí. Quando né, ela começou a trabalhar comigo, a gente já estava procurando por uma plataforma. Ela já tinha tido uma experiência positiva com a Kips. Então a gente acabou, né, claro, olhando para outras ferramentas versus aí a necessidade, o conhecimento que a Monique tinha, a experiência que ela tinha, né, de bagagem. Aí ela também pode contar um pouco mais. E também acho que toda a parceria, né, envolvimento do nosso time de TD, o quanto vocês foram parceiros com a gente nesse processo, que Legal. fizeram a gente acabar tomando a decisão, né? E obviamente os recursos dentro da própria equipe. Legal. Fala um Eu acho que pouquinho, um dos Monique. principais pontos, né, quando a gente começou a olhar por toda essa velocidade que a gente tem aqui dentro da Vero, e a gente estava no meio de uma pandemia, enquanto as pessoas estavam trabalhando de casa, precisavam de internet. Ao contrário das pessoas que estavam em casa, nós estávamos na rua trabalhando para proporcionar isso para elas, né? Então a gente também tinha que ter uma velocidade muito rápida na entrega de conteúdos para essas pessoas, no momento onde a gente tinha que capacitar, transformar num padrão. Nesse meio tempo a gente saiu de Minas, a gente foi para outros 2 estados, então a gente atingiu Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aí com isso, quando a gente começou a pesquisar as plataformas, ou algumas eram muito mais engessadas em questão de conteúdo, ou até mesmo, sendo muito sincera, por questão de investimento financeiro também, quando a gente olhou para a Kips, né? Uhum. Então, a facilidade da gente gerar conteúdo, dele trazer, eu poder fazer um vídeo, criar PDF, ou um podcast, e até mesmo os pacotes SCORMs que não tinham disponíveis, mas que a gente conversou e vocês conseguiram viabilizar pra gente. Sim. Então, durante a própria conversa, isso já foi pra gente também um benefício, né, da gente ver. E, fora isso, a forma também de como os usuários conseguem acessar os conteúdos, os multiformatos que a gente tem lá dentro. Então, a gente tem missões que podem ser um pouco mais extensas, agora a gente tem os posts que são um pouco mais curtos, onde são materiais mais de consulta. Então, tudo isso fez com que a gente também olhasse e levasse em consideração a Kips, que anda em conjunto, em paralelo com a nossa velocidade aqui na Vero. Legal, gente, legal. A gente aqui sempre foi meio contra o SCORM, a gente é meio contra o mercado, né? Porque a gente tinha essa visão que o SCORM geralmente é um curso em um formato tão quadrado que, putz, a gente tem uma plataforma tão tecnológica, tem um curso tão quadrado lá dentro, né? Ia ser uma coisa que ia rivalizar com o que a gente tem em termos de tecnologia. Mas no final das contas a gente acabou se rendendo mesmo. Habilitamos agora a subir cursos pacotes SCORM. Até vocês têm vários cursos pacotes SCORM. Acho que vocês são os clientes, um dos nossos clientes que mais tem curso pacotes SCORM na plataforma hoje, né? E não tem jeito, né? O mercado pratica pacotes SCORM, a gente tem que permitir que se importe cursos pacotes SCORM também, né? Me conta como é que foi a aprovação dessa Universidade Corporativa e Digital, porque vocês não tinham, né? Então deve ter sido um desafio muito grande de vocês, como área de treinamento, conseguir demonstrar que precisa. Óbvio que veio a pandemia, ela meio que acelerou muita coisa, né? Que talvez vocês não teriam uma Universidade Corporativa e Digital hoje se não tivesse pandemia,
Mas me conta um pouquinho esse processo. Tá bom. Eu vou começar, a Monique vai me complementando. Eu acho que a gente tinha, né, a dificuldade não foi tão grande, a Vero já queria investir muito em desenvolvimento, principalmente das áreas das áreas técnicas de atendimento, até pela nossa própria origem, né? A gente não tinha padrão quando você faz aquisição de empresa, cada um faz de um jeito. Então, acho que nesse sentido, né, a nossa própria rede, o nosso CEO, eles foram muito parceiros e eles, na verdade, mais do que a gente queriam que a gente começasse com esse processo. Então, o desafio era, ok, vamos, né, vamos colocar para rodar, mas como que a gente vai começar a mostrar retorno a partir daí, né? Que a ferramenta vai trazer um retorno positivo e que a gente vai ter um diferencial. Acho que eu diria que aí sim a gente teve um desafio maior do que de fato a implementação. Aham. Entendi, entendi. E me conta, gente, né, como é que foi o processo de treinamento, implantação e virada de chave? Né? O time tinha experiência com plataforma, não tinha, né? Quais os desafios que vocês passaram nesse período e se a gente conseguiu ajudar vocês de alguma forma nesse processo? Bom, na verdade, nosso time, ele é uma coisa que é muito nossa também. Inicialmente, na época que a gente implantou, nós tínhamos 3 pessoas no time comigo e todos eles vieram das nossas operações. Então, Olha são só. pessoas que tinham conhecimento muito técnico da operação que elas atendiam, mas na parte de treinamento a gente não tinha esses skills, né? Então, isso também foi uma parceria da Equipes. Quando a gente fez a implantação, a gente teve tanto o processo de vocês de mostrar a plataforma, mas a gente também contratou aquele curso separadamente que falava um pouquinho sobre multiplicador, como que é uma gestão de treinamento online, como desenvolver algumas técnicas e algumas ferramentas. Né? Isso fez total diferença para o time na hora de desenvolver os treinamentos. Tanto é que a gente entrou na plataforma com mais de 70 cursos É quando a gente verdade. lançou, né? Então lógico que tinha os cursos de Scrum, mas também tinham muitos conteúdos que foram desenvolvidos pelo próprio time. Aham. Então, isso foi uma coisa que foi uma virada de chave para eles em questão de skill, de capacitação, né? Desenvolvimento profissional. Então, isso aqui também ajudou a gente. E na implantação, no geral, foi uma implantação tranquila, né? Acho que a gente tinha muitos usuários para subir, então a gente falou aí de quase 2.000 usuários na época. Né? Confesso que uma coisa ali que a gente acabou apanhando um pouquinho, mas foi uma questão de aprendizado, acho que pra gente, pra vocês também, foi na hora de cadastrar os usuários, que a gente teve que cadastrar de pouquinho em pouquinho, lembra? Né? Então a gente não conseguia importar vários de uma vez só, mas agora a gente precisou fazer uma atualização na plataforma e a gente fez isso em questão de minutos ali junto com o Eduardo, né? Então Aham. foram questões de aprendizado aí que a gente vem tendo também. E no geral, a gente também criou uma homepage, né, da própria Vero. A gente criou um link nosso, onde junto com vocês a gente consegue, o colaborador entra nessa homepage e é direcionado direto para a Keeps. Então, com isso a gente conseguiu vincular com os usuários do Office 365. Isso também foi um grande Perfeito. diferencial para a gente. Que legal, gente. E aí eu vou dar uma pergunta difícil para vocês, né? Vocês já conseguem ver o que essas mudanças trouxeram de benefício para o colaborador final, para os gestores, para vocês como analistas, treinamento, enfim, eu acho que é legal essa pergunta, porque a gente já está rodando o projeto com vocês já o quê? Um ano, né? Mais ou menos, né? Vai fazer, né? 1 ano e 3 meses. Foi 1 ano e em 3 meses. julho do ano passado, de 2021. É, é. E aí? Bom, a gente teve uma crescente muito grande, mas a gente usou algumas estratégias aqui internamente, né? Aham. Então, no começo é um pouco mais difícil mesmo. O engajamento, eu acho que quando a gente fala de um EAD no meio de uma pandemia, a gente estava concorrendo com diversas lives, né? Era live a todo momento, era o Teams, que querendo ou não as pessoas não estavam acostumadas, ou até o Google Meet, então era uma concorrência grande, né? E aí a gente começou a implantar o EAD no final ali um pouquinho de uma pandemia, né, onde a gente teve uma curva menor. E quando isso aconteceu, a gente conseguiu engajar num primeiro momento essas pessoas. O nosso time técnico
a gente usou como estratégia até mesmo eles realizarem matrículas pelos cursos, pelas missões. Então, hoje, quando a gente tem um treinamento interno que a gente chama de Mestres da Conexão, a gente publica lá qual o conteúdo, né? Fala um pouquinho do que vai acontecer nesse treinamento. As pessoas entram lá e se inscrevem nessa missão para eles poderem fazer essa parte presencial com a gente. Outra coisa também, os treinamentos que são ao vivo, as nossas avaliações, elas são aplicadas através da Equipes. Legal. Então, as pessoas fazem o treinamento ao vivo, mas a gente cria uma missão onde a gente coloca um pouco ali. Tem uma novidade para vocês, então. Tá sendo liberado lives e presencial agora, tá? A gente está ansiosa. Ai, que ótimo. Acho que muito na linha do que a Mo tá falando, né? A gente foi tendo que criar ações para começar a puxar o pessoal que não era, né, tão aderente à plataforma, né, de alguma forma de obrigá-lo a ir até lá, seja através dos exemplos que a Monique deu, né? Ou seja também através de engajamento, de ações pontuais que a gente foi fazendo aqui, né, do qual o pessoal, sempre que gera um certificado, o pessoal gosta de postar, né, sair postando em LinkedIn, né, a gente tem também uma rede social interna, as pessoas gostam, né, de divulgar, e é bacana você ver o quanto, nesse sentido, as pessoas acabam aderindo e participando, e até vendo que os colegas estão fazendo, acaba sendo, né, uma propaganda interna aqui, que ele também pode entrar lá e tem espaço para isso. Legal. Um dos benefícios da plataforma é a parte de análise para os gestores, né? Vocês têm feito esse acompanhamento no Analytics, o que estão achando? Ele dá insights para vocês, ele é fácil de usar, tem clareza, né? Conta um pouquinho mais. Hoje, a gente fez recentemente, agora virada junto com vocês também, que foi uma parceria, onde a gente precisava daquele relatório onde fosse um pouco mais fechado, né? Onde o líder conseguia só ele ver somente aquele grupo dele, né? Então, a gente está passando por um processo ainda de cultura, né? De como que as pessoas entram, de como elas conseguem visualizar essa parte de dados, até em questão mesmo do próprio desenvolvimento delas. A gente não tem essa cultura ainda. A gente, como parte de T&D, ainda faz um trabalho um pouco mais de olhar ali quem são as pessoas que faz um tempo que não entram na plataforma. E aí a gente manda um e-mail convidando ela, falando que faz tempo que ela não acessa, que tal ela voltar, porque tem curso novo. Então, ainda é um processo de cultura aqui dentro da Vero. A parte analítica, ela está sendo utilizada muito mais ainda por nós de treinamento, tá? Quanto para os nossos líderes e para os colaboradores. Mas isso é uma virada que a gente está construindo ainda. Legal. Porque pode falar, você, desculpa. Eu ia falar até de atrelar com PDI, né? Que é uma das coisas que a gente vem tentando trabalhar bastante internamente. A gente ainda não tem avaliação para todos os colaboradores, né? A gente vem trabalhando mais com um nível aí de especialista, liderança, mas para esse grupo a gente já vem falando e trazendo, né, um aculturamento muito forte do quanto é importante ele linkar isso com, né, treinamento, com o desenvolvimento do colaborador. E é por isso que para a gente era tão importante que ele tivesse a visibilidade, né, de como anda a trilha de treinamento de um liderado dele, que é uma das coisas que a gente conseguiu recentemente, né? E de novo, né, o foco aqui é a gente conseguir desafogar vocês da área de treinamento da operação, né? Então, às vezes, o líder, toda vez que ele quer saber o resultado de um colaborador, ele pedia para vocês. Agora ele tem autonomia para fazer isso, né? Então, a gente consegue dar mais tempo para vocês, né? Legal. Poderiam falar um pouquinho mais sobre o nosso suporte, nosso atendimento e também sobre essa questão das nossas melhorias contínuas na plataforma com novas features, né, que a gente vai liberando praticamente mês a mês. Acho que é legal a gente comentar um pouquinho disso. Legal. Hoje a gente tem o suporte lá via WhatsApp, que a gente tem bastante contato, mas acho legal ressaltar que o atendimento do Edu, o Eduardo, ele é mega parceiro, assim, o que a gente precisa ali, às vezes tá um pouquinho demorado, a gente precisa de última hora, chama o Edu vai lá, atende, ele faz acontecer, né? Às vezes ele não resolve ali de imediato, mas ele tem um plano B que para aquele momento vai te atender e depois ele volta e fala assim, Monique, arrumei, tá lá, tá? Tá fechado. Então, acho que é legal ressaltar isso. Acho que toda a parte de suporte da Equipes como um todo é muito bacana o quanto vocês escutam a gente. Essa questão a gente trouxe para vocês
um pouco dos relatórios dos líderes, a gente foi atendido. Quando a gente falou lá no começo, quando você falou do SCORM, que vocês eram um pouquinho contra, a gente deu alguns porquês aí, eu lembro que foi algum, Não, mas fez por que total vocês sentido. precisam? Não, a gente precisa por causa disso, mas por que? Então, a gente trocou bastante isso, né? É verdade. E até mesmo a questão de uma outra utilidade que vocês liberaram pra gente foi a questão do certificado. Às vezes a pessoa entrava lá e acabava não fechando a missão, e aí para gerar o certificado a gente consegue entrar lá, fechar essa missão, compartilhar o certificado com ele. Então acho que essas melhorias contínuas elas sempre são bem-vindas, até mesmo a questão de template da própria plataforma, né? Onde a gente consegue já ver de imediato ali quando a gente entra quais são as missões que estão pendentes, o que está concluído, né? Então, quando você falou ali um pouquinho pra gente, vai ter a live, você vai ter o controle das turmas presenciais, então cada vez mais a gente vai ficando mais ansioso para acompanhar esse crescimento, né, da Keeps. A gente sabe que, como vocês também são uma startup do mercado, a gente está crescendo junto, né? E aí Perfeito. É muito bacana a gente ter essa parceria realmente de desenvolvimento, porque eu tenho certeza que também as outras empresas que são parceiras de vocês também pedem algumas coisas que acabam influenciando na gente, né? Que também são bem-vindas pra gente. E isso é legal, né, Monique? A gente aqui na Keeps, a gente não desenvolve nada de achismo, sabe? Tudo que a gente acaba desenvolvendo são ou necessidades comuns a todo mundo, que faz sentido para todo mundo, e aí sim a gente pensa em como ser o melhor para todo mundo para poder desenvolver e colocar na plataforma. Então acaba não sendo nada muito achismos nossos. E sim vocês que estão ajudando a gente a criar a plataforma. Então isso é muito legal, né? Rocio, pergunta para ti e aí para a Monique também, já para a gente encerrar esse nosso case aqui com a Vera. Agora que o projeto está fluindo, quais são os próximos passos? Quais os desafios que vocês têm ainda pela frente? Olha, eu acho que são muitos ainda, né? A gente vem trabalhando, inclusive, no nosso plano de 2023, falando de treinamento, o quanto é importante a gente evoluir, principalmente com alguns outros steps, não só de cultura aqui interno, mas também de tecnologia, né? Acho que o próprio processo, a notícia que você deu pra gente agora da live deixa a gente muito feliz, porque vai ajudar a gente nessa etapa, né? Mas cada vez mais eu acho que a gente também conquistou um espaço bacana dentro da própria empresa, que é das pessoas começarem a ver valor e cada vez mais nos procurarem, né? E nos demandarem temas e vídeos e treinamento na plataforma. Quer dizer, a área está bem mais estratégica do que antes, então, né? Exatamente, acho que acabou dando uma visibilidade diferenciada pra gente, né? Eu acho que um outro desafio aí, que a gente está caminhando para isso junto com vocês, é da gente ter em um único lugar concentrado todas as nossas informações de treinamento, né? Então, de ter ali o EAD, de ter aqueles cursos que são presenciais, de ter as lives. Então, isso é um desafio grande, que eu acho que a gente está caminhando aí para o sucesso junto com vocês aí, com essas novas novidades que você trouxe. E olha, a gente está começando a trabalhar agora num modo de treinamento específico para treinamentos de segurança no trabalho. Parte de formação, de reciclagem, vai estar tudo organizado na plataforma. Eu acho que isso, não sei se vocês têm isso, porque tem trabalho em altura também, né? Sim, um exemplo sim, disso. sim. A gente tem NRs obrigatórias aqui. Exato. Então eu acho que vocês vão curtir demais para o ano que vem, vai ter muita novidade boa surgindo aí, gente. Que bom, que bom. Obrigada. Meninas, era isso. Eu queria bater um papo com vocês mesmo, né? É para ser uma conversa bem tranquila e é para falar a verdade mesmo, se é bom, se é ruim, né? E quero agradecer muito vocês, né? A gente aprendeu muito com vocês também. Eu acho que vocês são um dos heavy users da plataforma da Keeps hoje, né? E a gente está sempre escutando vocês para tentar tirar. Pô, isso foi um raio. Foi um raio. Caramba, cara, que jeito de terminar. Tá bom, meninas? Brigadão mesmo por tudo. A gente espera continuar com vocês por muito tempo, ajudando vocês a capacitar pessoas, tá bom? Obrigada pelo convite, Gustavo. Imagina. Acho que é uma parceria aí bem forte, como eu falei, a gente está bem feliz, né? Continuamos aí à disposição de vocês também, para trocas que vocês precisarem. A gente está super à disposição para ser chata cada vez mais, para ajudar aí Tem que ser chato. nessa parceria e nesse crescimento. Tá ótimo. Então.
Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.